E aí, pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, aí para quem não me conhece, quem puder compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, comentar, que é muito importante, né, para a gente poder tá vendo aí o que vocês estão achando do conteúdo, se o pessoal tá gostando, se quiser deixar alguma sugestão também pode deixar, fiquem à vontade. O importante é a gente tentar interagir. Agradecer o pessoal que está sempre assistindo aí, os vídeos estão dando. Está começando, né? 40 visualizações, às vezes um pouco mais, mas a galera tá chegando junto aí, fico feliz. Galera, jogo hoje, um bate-papo aí pré-jogo, né? De um jogo que a gente, eu acho que 95% dos vascaínos já estão desanimados, dando como que o Vasco não se classifica. Eu estou dentro desses 95%. E tem uma galera aí que acredita na classificação. Respeito essa galera. Espero que no final eu esteja errado e o pessoal esteja certo, né? Que o Vasco consiga, de uma forma heróica, aí, se classificar, de repente fazendo 4-0 e ainda para os pênaltis e o Léo Jardim salvando a gente. Apesar de eu achar muito difícil pela qualidade do nosso adversário, né? Pelo time que vai estar do outro lado. Mas o Vasco fez um bom jogo lá nos primeiros 15 minutos, fez um bom jogo, mas não fez gol, né? Então, se tivesse aproveitado aqueles 15 minutos iniciais, tivesse feito pelo menos um gol, 2 gols, de repente, mesmo com a expulsão do Piton, hoje seria diferente, a situação hoje ficaria mais fácil. Fora aí a quantidade de desfalques, a falta de contratação, o Vasco vai vir com aqueles jogadores que a gente já tá de saco cheio de assistir, então eu acho muito difícil. Mas vamos lá, galera, o jogo é 9h30, São Januário. Eu acho que há muito tempo não acontece isso. Pelo que eu vi de manhã, nenhum setor do estádio, né, no Net Vasco, nenhum setor do estádio tinha sido, os ingressos tinham sido acabados. Tem ingresso para todos os setores. Isso já vem em consequência da campanha, das coisas que o Vasco tem feito. Apesar com uma pequena observação, tá, galera? No Campeonato Brasileiro de 24, na mesma rodada, 15ª, 14ª, o Vasco estava com o mesmo número de pontos que o Vasco tem hoje. E o Vasco acabou em 10º lugar. Mas em compensação, em 2023, o Vasco estava em 17º lugar. Foi aquele sufoco que a gente escapou no finalzinho com aquele jogo contra o Bragantino. Então, assim, eu venho batendo o Vasco, eu tô daquela galera dos 45 pontos. Então a gente tem 24 jogos para fazer, 10 vitórias e um empate, né? 31 mais 14 que nós temos, 45. Então espero que a diretoria do Vasco não venda mais mando de campo. Lembrando que a gente já perdeu para o Botafogo, jogando em casa, Palmeiras jogando em casa, Bragantino a gente perdeu jogando em São Januário, quanto o Grêmio a gente não conseguiu vencer. Então, assim, está bem crítica a situação. Não pode contratar por causa do transfer ban, aí todo mundo contratando, você vê o Santos devendo, está contratando, Corinthians se movimentando, os nossos rivais nem se falam, né, porque já eles têm realmente condições, têm dinheiro para contratar, então outras situações. Galera, provável time de hoje, tá? Pelo que eu vi no Net Vasco, não sei se realmente se reflete. Lembrando que o jogo passa no SBT e no Paramount Plus, né? Pela internet. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor permanece, né? E aí os zagueiros, o outro zagueiro, Lucas Freitas ou Hugo Moura, né? Recuado, ou Luiz Gustavo. Eu acredito que seja o Hugo Moura, tá? Aí é engraçado, o Lucas Freitas sai, que é um dos melhores, e o João Vitor permanece. Essa falta de critério que realmente não dá para entender. O Vitor Luiz, no lugar teórico, é o substituto imediato do Piton. Piton suspenso. Para mim, o principal responsável do Vasco ter perdido de 4-0.
Poderia até ter perdido de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, mas 4-0 foi culpa do Piton, pelo início do jogo que o Vasco fez, depois que ele foi expulso, como o jogo se desenhou, como foi a sequência do jogo. Então, o principal culpado pelo Vasco ter praticamente eliminado da Sul-Americana. Jair, Tietê, isso é o que está no Net Vasco, tá, galera? Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Hugo Moura ou Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Tietê, Jair, Garré ou David, Nuno, Ryan e Verrete, tá? O possível Independente Del Valle. Se eu errar alguma pronúncia, você me desculpa, eu não falo castelhano ou espanhol, né, a língua deles lá. O Guido Vilar, Matias Fernandes, Matheus Carabarral, Chunk, jogou contra o Vasco aqui, Gustavo Cortez também jogou, Jordi Alcivar também, Ronald Briones, Juan Casares, que é o Casares, o Darwin Guaguá, que é o jogador que tomou aquela pancada do Piton, que o Piton foi expulso, Emerson Pata e o Cláudio Spinelli, que é o artilheiro. Treinador, Javier Rabanal, tá? E o treinador do Vasco, todo mundo já sabe, é o Fernando Diniz. Galera, eu puxei os últimos 4 resultados que o Vasco venceu por uma diferença de 4 ou mais gols, tá? E aí vou pegar aqui para vocês, tá? Em 2 de fevereiro de 23, o Vasco ganhou de 5-0 do Resende no Campeonato Carioca. O Vasco ganhou em 23 de fevereiro de 23, 4-0 do Trem, né, com aquele gol do Nenê e tudo. E aí em 23 ganhou do Curitiba, 5-1, Curitiba que foi rebaixado. Todo respeito aí ao Curitiba, tenho um carinho pelo Curitiba. Pessoal aí do Coxanautas, meu amigo João, um abraço aí para vocês, sorte na Série B. E depois ganhou em 2024 de 4-0 da Portuguesa no Campeonato Carioca. Você vê o nível dos times que o Vasco venceu. O Curitiba é um time de Série A, time grande, já foi campeão brasileiro, mas naquele momento estava combalido, tanto que foi rebaixado, com uma das piores campanhas da história do Curitiba. Então, assim, tomara que o Vasco consiga virar esse jogo, reverter, e aí, se passar, a gente vai vir aqui fazer um pós-jogo feliz da vida, todo mundo feliz, mas também que nada está resolvido. Precisa se contratar, precisa se resolver a situação do transfer ban, precisa resolver a situação lá da fundação, lá da arbitragem, precisa alguém vir falar novamente da reforma de São Januário, que ninguém fala mais nada. Falaram pra gente que começaria no ano passado, né? Que esse ano o Vasco não teria São Januário. Ninguém fala mais nada de reforma de São Januário. Isso precisa ser cobrado também, né? Contratações, que o Carlos Amodeu falou que no sorteio da Copa do Brasil, que no retorno do Campeonato Brasileiro o Vasco teria contratações, não tem nenhuma, só tem o Thiago Mendes. Então, parece que o Vasco não tem condições de pagar nem o América Mineiro para poder trazer de volta o Barros. A coisa tá feia, galera. Vamos ver se pelo menos os caras jogam com dignidade hoje, pelo menos vencem o jogo, para a gente poder passar uma terça-feira um pouco mais tranquila e encarar o Inter no domingo, que vai ser um jogo muito duro. Galera, um abraço, grande abraço aí a todos.